E a gente veio fazer essa visita e conversar com os colegas de imprensa, porque é a maneira mais rápida de chegar nas pessoas, para chegar na população, no povo que mora aqui nessa região, para compreender esse momento de uma pré-campanha que nós estamos iniciando. E eu diria que talvez seja a primeira vez em Santa Catarina que você tenha uma pré-campanha e uma disputa onde o adversário de governo não fala mal do governo, apenas apresenta um projeto divergente, alternativo, que a gente acredita que seja melhor para o Estado de Santa Catarina. Então, começaria para me colocar à disposição, juntamente com os demais amigos, para qualquer que seja o questionamento, preferencialmente as piores perguntas possíveis. Que pergunta boa é fácil, tem que ser ruim, aquela que desafia o pré-candidato. Mas, de qualquer maneira, fique extremamente à vontade e me sinto em casa diante de colegas e amigos aqui. E por que o senhor deseja ser governador de Santa Catarina? Porque eu acredito que eu posso ajudar o Estado, baseado naquilo que construí como prefeito de Chapecó, pela experiência de gestor público, são 5 mandatos de prefeito, e você sempre aprende a cada mandato. Você nunca sabe tudo, mas a vida é um aprendizado. Então, eu estou devidamente preparado. E mais do que isso, não é pelo poder, é pela transformação, por aquilo que eu acho que eu posso. Acho não, tenho convicção que posso fazer pelo Estado de Santa Catarina. E também por divergir do atual governo. Eu não trato como um desastre e nem como péssimo, mas divirjo da maneira e da forma. Eu acho que dá para fazer muito mais, com mais velocidade, mas fazendo o presente para preparar o futuro, baseado no que faço como prefeito de Chapecó. João, você disse que não quer fazer ajuntamento, né? Quando se fala em chegar mais perto de outros partidos e tudo mais, mas a gente sabe que uma eleição depende disso também, depende de apoio de outros partidos. O Jorginho, praticamente, hoje tem mantido contato, tem trazido muitos partidos com ele. Como é que você pretende reverter até essa questão, essa situação nesse trabalho? O primeiro passo, a nossa prioridade é ter mais gente na plateia do que no palanque. O ex-governador Moisés, com toda o seu carinho que ele teve na distribuição de recursos pelo Estado, ou seja, a verdade seja dita, ele distribuiu muito, mas entregou a metade, e a metade chegou. Porém, ele tinha 180 prefeitos no palanque. Isso não é o suficiente. A nossa prioridade é ter alinhamento com o povo. A questão partidária, sim, nós gostaríamos de ter aliados, mas aliados que pensem como a gente, ou seja, que tenha a convicção de projeto. Eu não faço parte do grupo político que vai por aquilo que melhor lhe convém. Se assim fosse, eu já não seria pré-candidato aqui. Eu estaria como pré-candidato, talvez, ao Senado, que seria mais fácil, seria mais cômodo. Mas eu não vim em política na minha vida para fazer aquilo que é fácil. Não, eu vim porque eu acho que eu posso fazer pelo Estado. Então, a gente tem diálogo com o PS, com a União Brasil e com o Partido Progressista, a começar pelo deputado Pepe Colasso aqui de Tubarão, do qual o deputado Júlio, que lidera esse processo, junto com o Arão Jordani. Conversamos muito com a União Brasil e nós queremos nos limitar a isso. Nós, se conseguirmos esta aliança, está de bom tamanho. Mas você está muito perto do Jorginho. Como é que você faz para trazer o pessoal para perto de você agora? O Jorginho também está perto de mim. Daqui a pouco eu trago ele para ser candidato ao Senado nosso. De qualquer maneira, as relações elas são respeitosas e a gente entende isso. Por exemplo, o PSD está muito próximo do governo. Na Assembleia Legislativa, o nosso partido aprovou tudo que o governo tem interesse. Então, nós não estamos fazendo aquela política de tentar desmanchar o adversário para tentar nos promover. O que a gente está ressaltando o que a gente faz e apresentar aquilo que a gente entende que é melhor para o Estado. As divergências que nós temos são pontuais, mas são extremamente importantes e fundamentais para um Estado como o nosso. Eu acho que Santa Catarina, em alguns momentos, perde pelo equívoco da forma que se governa. Então, tem erros que eu considero. Eu não, o nosso grupo. Mas eu não sou candidato em mim mesmo. Eu faço projeto de pessoas. Então, a nossa pré-candidatura, a partir do momento que ela for só minha, não, aí ela não existe mais. Não sou pré-candidato porque eu quero ser. É porque fui convidado prioritariamente pelo nosso partido. Depois pelas adesões. Vamos lá, velha guarda do MDB. O MDB de Luiz Henrique, digamos assim. Aquele MDB tradicional que fazia a política orgânica, normal, aquela da relação política para o bem do Estado.
nós temos aí a grande maioria do Partido Progressista, União Brasil, nós temos muitos líderes do PL, ex-prefeitos, vereadores, que hoje também estão aderindo a um projeto. E nós não tratamos de projeto de PSD, é um projeto de Estado, que tem uma sigla que se chama PSD, da qual todos nós, com muito orgulho, fizemos parte. Então, a nossa relação é essa. Eu acho que essa definição, quem estará com quem, ela vai acontecer no meio do caminho. Porque, como eu te disse, eu vi muita gente ir para o palanque do governo Moisés, no meio do caminho, sair do palanque. Ou seja, quem estiver comigo vai começar comigo e vai terminar comigo. E se não tiver que estar, não tem problema nenhum. Eu só preciso que o povo esteja comigo. Hoje está aqui um grupo que está preparado para o desafio. Nós temos time com qualidade, gente que tem capacidade de gestão, tanto para o governo como para vice, para compor. Então, eu não vejo nenhum problema nisso, não. Dentro do PSD, todo mundo tem essa mesma ideia da sua pré-candidatura, ou tem alguém que diverge disso ainda? O apoio ao PL, já ouvi alguns falar, poderia ir junto? Lá em casa é uma dificuldade eu acertar a unanimidade dentro de casa, né? E não é nem no projeto político, é nos desafios locais de família. Mas no nosso partido, por incrível que pareça, nós temos praticamente a unanimidade. É claro que nós temos todo, e isso a gente recomenda, que nem um prefeito nosso seja adversário nesse momento do governo. Mantenha-se respeito à relação institucional, que é o que eu mantenho. Eu, por exemplo, estando aqui, não estou aqui para criticar o governo, estou pontualizando os seus erros. Mas hoje nós temos, assim, vamos lá, 2 ou 3 pessoas que não têm liderança partidária, mas que estão de passagem pelo PSD, que hoje desejam estar mais no palanque do governador. Mas amanhã poderão estar no nosso e daqui 4 anos no palanque. E tem gente que troca de palanque todo dia, né? Nós não, nós temos praticamente a unidade, a unanimidade dentro do partido. O prefeito fala de discordâncias no projeto do Jorginho Melo. O que o governo atual lhe desagrada? O que traz de discordância para nascer esse novo projeto? Se fosse de ordem pessoal, para mim está tudo certo. Mas de ordem de Estado, eu tenho discordâncias. E quero me referir a algumas questões. Por exemplo, Santa Catarina e o Brasil enfrentam um dos grandes desafios, que é o morador em situação de rua, que se tornou um problema para todo o estado de Santa Catarina e para o país. Primeiro, para o próprio morador. Segundo, para a população. Não existe um projeto de Estado. Existe projeto individual de cada município, como é o caso de Chapecó, é o caso de Criciúma, e nós temos um programa modelo para o país que chegamos ao ponto de praticamente eliminar. Não tem mais morador em situação de rua. Lá nós conseguimos fazer um projeto. Então, eu defendo que o Estado tenha um programa. Não tem, devia ter. Segundo, minha divergência com o governo, por exemplo, é você deixar das suas obrigações para criar um programa que é bom de marketing, mas na aplicação tem muitos erros. A universidade pública, gratuita para todos, que é para alguns. E o pior, eu sou da tese que o programa é muito bom, o projeto é inteligente, só que ele está errado a fórmula e não foi pensado no começo. É tipo de improviso, não, eu vou fazer e vai ser assim, mas não estuda ele. O que tu tem que ter no programa de universidade? Você tem que entregar o dinheiro para o aluno, no CPF dele, não para pagar a conta da universidade. Você não está com um programa para sanar a dívida da universidade. Você tem que ser especificamente para o aluno, ser como era o artigo 170, na época, aprovado pelo deputado Júlio, deputado Clésio, que foi um programa inteligente. Então, tu tem que ser a universidade gratuita, mas não é para todos. Quando tu diz para todos, é para todos. Quem que é todos? Todos os alunos que estão numa universidade. Hoje eu vi um material divulgado pelo governo falando que é 50% dos alunos. Ano que vem vai ser 45%. Daqui 3 anos vai ser 30%. Por quê? A cada ano entra uma remessa nova de alunos. E leva-se em consideração de que 60%, talvez mais do que isso, do recurso está indo para o curso de medicina. O que é importante? Mas e aqueles que criaram expectativa, as famílias se organizaram, gente se comprometeu, os filhos estudaram, passaram no vestibular, agora chegou na hora, não tem bolsa. Como é que faz? Vai ter que vender a casa, vai ter que rifar o carro, vai ter que fazer um financiamento. Então, eu te digo, isso eu mudaria no primeiro dia do governo. Segundo, eu sou muito simpatizante do ex-secretário da Educação, que foi e era reitor da UNOESC, é um grande reitor, atual reitora, que é a Sereta, que é aqui de Criciúma, respeito muito, mas eu jamais colocaria reitor da universidade para ser secretário de Educação.
Porque o quê? Quem é que o reitor da universidade defende? Que interesse ele vai defender? O interesse da universidade. O secretário de Educação tem que defender a obrigação de Estado. Ensino médio. Ensino médio, e eu faço isso em Chapecó no ensino fundamental, nós vamos projetar o quê? O ensino médio de Santa Catarina passará o ensino médio técnico. Técnica, você tem que estar fazendo uma formação de uma profissão já no segundo grau. Você tem que inserir aquele jovem ao mercado de trabalho de uma mão de obra que falta. A tecnologia hoje em Santa Catarina tem milhares de oportunidades, mas falta mão de obra. Paga um salário excepcional, muito mais do que um formado com terceiro grau. Então, nós temos o foco que a gente muda. Eu também discordo do relacionamento do governo do Estado com o governo federal. Eu, particularmente, sou um homem de direito histórico, sou raiz, sempre vim desse lado. Mas eu não preciso dizer todo dia que sou de direito, as minhas atitudes provam isso. Eu acho que é um erro um governador não estar recebendo o presidente no Porto de Itajaí ontem. Deveria estar lá. Ah, mas se vai ser vaiado e aí? Amigo, quando você está na liderança do Estado, você não está só para ser aplaudido. Não, eu estaria com muita honra e orgulho para poder cobrar do presidente a conta. Talvez seja a última vez que esse cara vem em Santa Catarina, que o presidente vem em Santa Catarina. Que oportunidade se perdeu de cobrar o problema da 101 e do Morro dos Cavalos? Que oportunidade se perdeu de dizer ao presidente de que a 470 não termina nunca? Que oportunidade se perdeu de dizer, vem cá, a 282 vocês vão duplicar, vai ter um projeto? Por mais que ele diga caso contrário, mas faz 20 anos que eles governam o Brasil. Hoje eu vi um discurso político de um palanque montado em Itajaí, com um público seleto escolhido, com bandeira, com camiseta, para aplaudir. E quando o ex-presidente quer fazer um comparativo, aliás, o atual com o ex, cara, vendendo uma mentira, dizendo de que ele desafia o que fez por Santa Catarina. O que fez o ex-presidente? No meio de uma pandemia, gastou bilhões com o Estado. Todos os municípios, inclusive Tubarão, Chapecó, todos, receberam milhões na conta fundo a fundo. E tinha município quebrado que se sanou suas dívidas. Quantos trabalhadores em Tubarão receberam na conta, no mínimo R$1.000, para aquele momento de pandemia? A vacina não faltou em Santa Catarina em momento algum, pelo contrário, agora falta. Recentemente não tinha vacina de Covid em Chapecó para vacinar as crianças, do qual obrigaram a vacinar. Então, eu queria estar presente para poder desmentir o que é mentido. Desmentir a fake news. Isso, para mim, seria uma honra. Mas, mais do que isso, não é o desafio, não é o xingamento. É o CNPJ, Estado com o CNPJ federal. Os governos são maiores do que as pessoas. Você não pode levar o governo como uma sigla. Você governa para todos. Então, isso é erro. É a segunda ou terceira vez que isso acontece, eu considero que é um erro. Você não pode estar preocupado em lacrar em rede social. Não, meu amigo. Você tem problemas do Estado. Conta. Nós temos em haver um governo federal que não faz aquilo que deve ser feito. O governo federal tem anunciado alguns milhões de investimentos que ele faz, mas, meu Deus do céu, a rodovia federal é claro que ele tem que fazer. O repasse SUS é obrigação, é imposto. Isso aí não é novidade. Não é nada mais do que obrigação. Agora, concluir a 470, isso é obrigação do governo. Resolver o problema do Morro dos Cavalos, que é uma licença ambiental, que antes era um sapo, e depois é uma aldeia que não existe, que está na mão de uma licença ambiental de um governo, do qual uma empresa chamada Arteres, que é aquela que explora a 101 e fatura alguns milhões, tem a obrigação de resolver. Mas quem é que paga a conta? O povo de Tubarão, o povo do sul do Estado. Então, eu acho que um governo precisa estar em qualquer, como diz o ditado, no terreno inóspito. Aprendi essa palavra recentemente, eu gostei dela. Você tem que ir onde é ruim para ir, para poder cobrar a conta dos catarinenses. O atual governador já tem vários partidos coligados. O PSD, com quem vai coligar ano que vem? Com o povo. Só com o povo. Prioritariamente, se tiver com o povo, não precisa mais ninguém. Mas você sabe que política se faz com outros partidos também. Se faz com alianças. Mas desde que elas sejam pragmáticas com o interesse público. E eu, particularmente, eu não participo de alianças que não sejam aquelas que são focadas para o interesse público. A nossa prioridade em aliança hoje é com o PP, com o PSD, é com a União. Essa é a prioridade de uma aliança. Pela relação de respeito, amizade que a gente mantém
Eu mantenho, o deputado Júlio mantém, nós mantemos com os deputados estaduais e federal do União Brasil e do PP. Essa é uma relação já muito amistosa. Aliás, a gente tem uma relação de amizade com todos, não é só isso. É com o PL, com todos. Mas quando se vai para uma disputa, você escolhe ou convida aqueles que querem estar consigo. Hoje seria mais prático todos nós estarmos aliados ao atual governo por interesses pessoais. Mas como a gente não tem um interesse pessoal, a gente tem um interesse de Estado, então a gente apresenta o projeto, sempre com respeito ao nosso adversário, mas eu acredito que a nossa aliança ela seja a prioridade. Também não adianta eu ter 10 partidos se o povo não vai querer. Eu me refiro, o ex-governador teve esse problema. No final, sobrou muita liderança do palanque e pouco voto embaixo. Então, eu acho que a gente tem que agora... O desafio não vai ser o debate nosso. Antes era fácil, direita contra centro e esquerda. Agora não. Não é direita contra direita. É quem pode mais e quem tem capacidade de fazer mais. Aí o eleitor vai escolher isso. O eleitor não está muito ligado a partido político. O eleitor de Santa Catarina é de direita por conceito. Ele tem esse conceito da direita porque valoriza a carteira de trabalho, o direito à propriedade, ele valoriza o respeito à família. Isso é natural que todos nós respeitamos. Agora, eu, particularmente, com o meu adversário, mesmo o PT, do qual eu ganhei a eleição em Chapecó, fiz 83% dos votos, eu ganhei de um candidato qualificadíssimo, um deputado federal que foi o segundo mais votado de Santa Catarina, estadual mais votado, que são qualificados. Eu não menosprezo, não humilho, não tripudio. Então, a conta é essa. A prioridade de aliança é essa. Se ocorrer, muito que bem. Se não ocorrer, agora, quem é que nos tira da eleição? Só tem duas possibilidades. Obviamente que Deus, o Ser Supremo, pode dizer, espera aí, não é o momento. E o povo? O seu sentimento de rua, que a gente não é esse que a gente está vendo, vocês percebem que aqui no Sul, o sentimento de rua está muito favorável. Mas a gente tem que agora costurar para o futuro. Só se a população, a gente sentir, a pesquisa é ruim, ela não anda, que não é o cenário. Aí tem que rever o caminho. Nesse sentido, o vice estaria aí do seu lado? Seria um orgulho ter o Clés, né? É que como nós estamos todos dispostos no projeto majoritário... Não necessariamente da esquerda. Tem o Júlio aí. Não, mas a questão do... Desculpa. A questão do prefeito Clés é muito clara. A gente tem feito esse... Já era para nós ter sido candidato na eleição passada. A gente não foi porque ele não poderia sair sem avisar o povo, e eu também não poderia sair agora. Vamos que isso ocorresse. Lá na frente, não, é isso. Não por nada, a gente não é o melhor do mundo, mas é um prefeito que é avaliadíssimo positivamente, que transformou o melhor prefeito da história de Criciúma. Então, é a melhor referência que nós temos. E eu, graças a Deus, tenho a minha parcela de contribuição na cidade de Chapecó como prefeito e tive como secretário de Estado da Agricultura, onde essa região todinha me conhece e sabe do meu trabalho. Então, quando tu pega 2 gestores para fazer uma gestão pública, a chance de dar certo é muito maior quando você pega alguém que nunca teve experiência de gestão. Então, se isso acontecer, lá no final, não tenha dúvida nenhuma que nós temos o melhor projeto e os melhores quadros. Agora, João, você teve uma conversa com o Adriano, de Joinville, prefeito novo. Como é que ficou essa aproximação? Porque ele também está lá com o Jorginho Melo, com o PL, né? Você puxa alguma coisa. Ele poderá fazer parte dessa aliança? Olha, nós tivemos com o prefeito no começo do mandato. Na eleição, por exemplo, ele foi... Dele, né? Sim, na eleição última, né? Na reeleição dele, ele teve como principal adversário o PL, que, aliás, tentou pedir sua cassação, tentou mover um processo de impeachment. Então, lá por si só, há essa divergência eleitoral. Mas o prefeito Adriano tem que cuidar da cidade, assim como eu preciso qualquer prefeito. Então, o que a gente tem que fazer é respeitar a sua relação com o governo do Estado. Agora, a sua escolha, a escolha que ele fará, é aquela que ele entende que seja mais decente para o seu projeto político do município. Perdão com a palavra decente, aquela que seja melhor para a sua maneira de fazer política. Então, se ele entender, na sua pessoa, que para ele é melhor um alinhamento com o atual governador, tem que ser respeitado isso. Se ele entender que este projeto é um projeto que atende aos seus ideais, ele é muito bem-vindo. Nós não vamos menosprezar uma liderança daquele tamanho, nem que esteja lá, nem que esteja cá. O nosso grupo tem um hábito, não desvaloriza quando não está conosco. Respeite mesmo quem esteja do outro lado. E o Adriano é um líder que tem que ser respeitado, mesmo se não estiver conosco. A conversa foi muito boa. O partido em si,
O Partido Novo tem feito algumas declarações através de seus líderes, como o Tramontim, ex-candidato a governador, esteve em Chapecó declarando ele, pessoa física, apoio a esse projeto. Então, isso pode acontecer, como também não pode. A gente tem que compreender os momentos e os movimentos. O que você considera mais forte da proposta que possa atrair, no caso dos partidos e os nomes, né, da liderança de Santa Catarina? O que é mais forte na proposta? O ponto forte que você considera que pode atrair? Para você atrair uma aliança e aliados, é a viabilidade. Ninguém vai em projeto que morre. Ninguém se alia a quem não tem viabilidade eleitoral. Isso significa o quê? Isso significa que, nesse momento que nós estamos vivendo, a possibilidade, as pessoas que estão no mundo político estão vendo o governo, como viu o Moisés. Olhar para o Moisés, a máquina, os bilhões, a estrutura, e vinham ali um porto seguro. Aquilo poderia ser a tábua de salvação para muitos. E a aposta não deu certo. Aí veio o Jorginho sozinho, que é o que se usava na campanha. E hoje é o João sozinho, nesse momento, mas sozinho entre aspas. Então, como é que eu entendo que agora, como nós estamos numa pré-campanha, as pesquisas internas nossa e do próprio governo, elas são extremamente generosas conosco. Nós estamos aí nos aproximando dos 30%. Luiz Henrique começou com 4%, contra o Esperidião a mim, que tinha 64%, com o governo do Esperidião com 70% de apoio. Luiz Henrique era conhecido em Joinville e ninguém conhecia no Estado. Se tiver alguém ex-PMDBista vai compreender o que estou falando. Tinha cidade que ele chegava, o MDB não recebia ele. E tinha lá um vereador mais antigo, mais raiz, como foi o caso de Chapecó. Ele não tinha ninguém, tinha um vereador que segurou ele pela mão. Foi para o segundo turno, virou governador. Então, não existe eleição ganha. Então, creio que agora, nesse caminho, as coisas começam a arrumar. E outra situação, no nosso caso, a gente sempre tem dito para os nossos prefeitos, tratem bem o governador, respeite o governador, não tem que brigar com o governo. E eu não faço isso em Chapecó, eu não agrido, eu trato bem, recebo, anuncio. Essa semana, por exemplo, o deputado Júlio estava comigo, no lançamento da IFAP, era para 2 mil empresários. É uma das maiores expofeiras do Brasil, onde o Estado é patrocinador. O governador não pôde estar devido às condições climáticas. Eu fiz as vezes do governador para 2 mil pessoas, eu podia não ter dito nada. Por quê? Porque uma coisa é a disputa, a outra é a instituição, é prefeito e governo, nós estamos governando. Então, como é que nós vamos atrair partidos que estejam conosco? Primeiro, a gente já tem esse volume de lideranças. Segundo, os partidos que estão buscando, por exemplo, PP e União Brasil, hoje, a gente já tem a maioria do partido conosco. Falta uma questão de definição da federação. Aí eles vão fazer a sua escolha, se vão caminhar naquele grupo ou se vão caminhar nesse grupo. Nós aqui estamos abertos. Todos serão muito bem-vindos para uma coligação institucional. Ali, coligação que nós gostaríamos é PSD, a Federação União Brasil e Partido Progressista, Partido Novo. Esse é o grupo que a gente quer estar alinhado e coligado oficialmente. Prefeito, e a Vera, né? Que a Vera já se atravessou 3 vezes. Isso aí. Mas vamos lá, prefeito. Historicamente, a gente quem gosta de política sabe que o senhor sempre militou muito mais à direita que o próprio governador. Né? O governador teve lá os seus... É recém, né? Não está na maioridade política da direita ainda, né? Ele que já teve lá muitos afagos ativos, Lula e por aí vai. Dito isso, nós temos um ator que é importante, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Que foi muito importante, que deu a eleição para o Jorginho no último pleito. E o senhor tem uma amizade com o Jorginho? Com o presidente Bolsonaro. A pergunta é, o senhor já conversou com o ex-presidente Bolsonaro em relação à sua candidatura? Bom, para confirmar, eu também tenho uma amizade com o governador Jorginho, então, para que as pessoas não entendam que eu, quando vejo o governador, a gente se encontra, eu abraço, cumprimento, brinco, eu não ando... Para mim, tudo é tranquilo. Eu acho que política é uma coisa leve, ela não pode ser uma coisa turrenta. E não, com o presidente eu conversei várias vezes, eu fico muito honrado, quando recentemente saiu um vídeo até nacionalmente lá em Brasília, quando ele citou meu nome, que ele gostaria que eu fosse candidato ao Senado.
Então, você ser referendado pelo ex-presidente do país, o maior líder político do Brasil da atualidade, o maior líder político da direita, e que cita o teu nome dizendo meu sonho é que ele seja o meu candidato ao Senado de Santa Catarina, por si só eu já tenho uma avalista no projeto. Mas, de qualquer maneira, eu respeito o presidente, eu sou um dos simpatizantes dele, eu serei defensor do seu legado, não me filiei ao partido dele, ele me convidou, justifiquei o porquê eu não me filiaria, porque eu acho que quando você está com um projeto, tu não tem que necessariamente estar lá filiado, você tem que ser leal. Eu conheço muita gente que se filia de manhã num partido para poder usufruir do momento, 2 dias depois filia no outro para pegar o outro momento. A filiação é um detalhe, é de você estar bem no grupo. E tenho dito ao presidente, sim, que a minha pré-candidatura é o governo do Estado de Santa Catarina. E ele compreende. O que ele tem dito para outros tantos? Que ele gostaria que eu estivesse ao Senado na aliança com o governador Jorginho Melo. Ele é amigo do governador, ele tem respeito pelo governador, tanto quanto eu. Mas o que ocorre numa disputa? Isso é do presidente Bolsonaro. Aonde ele tem no Estado, que ele tem 2 pessoas das quais estão com ele não participa da eleição. Se tem lá eu e o Jorginho disputando, ele passa por cima, mas não chega. Porque, primeiro, ele sabe da lealdade minha com ele, sabe que eu não arrego. Ele sabe que eu não faço afago a ninguém que não seja aquilo que eu tenho convicção. Segundo, ele tem um governador que é do partido dele. Então, essa questão da presença do presidente aqui é completamente descartado. Agora, não é isso que eu vou discutir na eleição. Não é quem é mais ou quem é menos. É apenas discutir a capacidade de gestão. Questionamentos quanto como governa, como faz, de onde vem, para onde vai, quanto custa, para onde vai o recurso. E, principalmente, meu maior compromisso, assumir o governo dia 1º de janeiro de 2027, não parar nenhuma obra de nenhum município num dia sequer. Porque, quando você para as obras, olha quantas obras nós podíamos ter concluído já, que foram paralisadas e retomadas agora recentemente. O que era para ser mais barato ficou mais caro, e o prejuízo que a população tomou foi gigante. Então, essa questão, eu acho que de parar a obra para assumir a autoria, eu assumi a prefeitura em 2021, de obras em andamento, ex-prefeito. Não parei nenhuma, inaugurei todas. Bem no fim, eu fiquei dono da obra. E, de fato, fui, porque eu paguei a conta, eu executei a obra. Agora, se eu parasse para relicitar, para dizer que sou eu, o prejuízo era da cidade. Então, esse compromisso é não parar nada, toca, anda. Nós teríamos tantas obras concluídas hoje aqui na região, das quais vocês conhecem. Então, acho que é isso. Não tem retorno essa sua caminhada. Mesmo que o Bolsonaro venha pedir para o senhor ir ao Senado, você não abre mão de ser candidato ao governo do Estado? Não, eu só não serei candidato se tiver 2 circunstâncias das quais eu falei. Mas, com o presidente, eu já tenho conversado sobre isso. É uma pré-candidatura ao governo, da qual nós... Se eu tivesse com vontade e alinhado para ser, eu não estaria aqui. Eu não precisaria fazer esse roteiro, não precisaria andar o Estado, não precisa... nós estamos com a pré-candidatura ao governo, essa é a pré-candidatura. E as pessoas estão conhecendo o meu trabalho lá em Chapecó. E vocês aqui conhecem, já viram, acompanharam. Olha, vamos lá, na Covid, o pior momento da história da humanidade, eu tive coragem de fazer o que tinha que ser feito. Um dos poucos prefeitos do Brasil que encarou o desafio como tinha que ser feito. E, coincidentemente, era exatamente como o Bolsonaro fez, que era tratamento precoce, que era não parar, que era não deixar o sistema quebrar. E Chapecó não fechou uma loja, nem um bar, nem um restaurante, pelo contrário, dobrou de tamanho, o tratamento precoce salvou centenas de vidas. Então, nos piores momentos, eu mostrei do que a gente é capaz. Então, são tantos episódios de desafio, você avalia um líder, não com o dinheiro no caixa, quando ele não tem nada no caixa. Avalie ele no pior desafio. Por que as pessoas estão subindo a montanha, os legendários sobem hoje? É pelo desafio. É para chegar lá em cima, se aproximar, se conectar. Por que não consegue fazer isso aqui na rua, sentado aqui no café? Porque está fácil. Então, a questão de ser líder, você tem que testar o caboclo na hora difícil. E eu já fui testado. Aliás, da fila que está tendo aí dos injustiçados da política brasileira, eu fui o primeiro. E vocês lembram disso, 2018. Eu fui a primeira vítima desse processo, do qual mira o presidente Bolsonaro hoje. Então, por que a minha amizade com ele? Que ele sabe do que eu passei e sabe o tanto quanto eu defendo ele, com respeito e lealdade. Essa manifestação. Agora sim, tem preferência, tem preferência. Inclusive, eu só vou lhe ouvir a partir de agora. Eu sou Antônio Rodrigues. Para mim, Rodrigues é bom. Opa!
pergunta é, o senhor não vai para o Senado, o senhor tem salientado isso. Isso é certo mesmo? O senhor não vai? É uma dos questionamentos. Segundo, o senhor falou no União Brasil, na federação, estaria aqui ao seu lado. O PP Colasso não está por aqui, o deputado, e nem o vereador Marconi do União Brasil aqui em Tubarão. Por que eles não estão? E só para emendar uma aqui, como é que fica a sua composição? O senhor vai sair com nobre, os melhores prefeitos, sem sombra de dúvida, o estado de Santa Catarina já viu, que é o Salvador. Né? E como é que fica o Vale do Itajaí, o norte do estado, sem uma representatividade mais forte? Bom, primeiro passo, nós estamos com o PSD fazendo um roteiro. Segundo, não há nenhuma aliança confirmada. Há uma relação de diálogo, de conversa e aproximação. O próprio PP Colasso é um amigo nosso, amigo pessoal, o deputado Júlio, é meu amigo, do qual a gente mantém essa conversa e tem demonstrado o interesse de estar junto. Então, nós não temos nada oficializado. O União Brasil, seu presidente estadual, Fábio Choquete, esteve em Chapecó no nosso pré-lançamento e lá participando e declarando o que o seu partido faria como presidente estadual do partido. Então, já fez uma manifestação pública. Mas até você fechar a coligação, que é lá nas convenções do ano que vem, tem muita coisa que vai acontecer, muita água que vai rolar até as convenções do ano que vem. Então, essa relação ela acontece desta forma. Aqui também não estão todos os vereadores do PSD da região, nem todos os prefeitos estão aqui também. Então, como é uma visita, uma coletiva com a imprensa, agora, onde é que a gente gostaria que todos estivessem? Dia 5, às 18h55, lá no AM Master House, lá em Criciúma. Lá nós vamos ter um evento político, político não digo partidário, porque como nós temos convidados do MDB, do PP, do PSD, do União Brasil, líderes do PL, vereadores, ex-vereadores, então é lá o evento que a gente vai ter. Então, quanto à presença dessas pessoas que não estão aqui, por essa razão, nós não temos uma aliança fechada. Temos o intuito de, assim como o governador, quando faz seu roteiro, ele faz o roteiro de governo, os deputados estão consigo. Quando ele faz o evento do PL, aí estão os seus membros do seu partido. Mas o senhor falou que o senhor só é candidato ao governo. O senhor realmente não vai ser candidato ao Senado. Então, quero cumprimentar também o presidente da Assembleia, Júlio Garcia, está por aqui, o presidente do partido. A pré-candidatura, você está começando ela. Pré-candidato do governo do Estado. Conforme eu te disse, só tem duas formas de a gente não ser. A prioridade tem que respeitar a vontade divina. Segundo, é a vontade do povo. Como é que não seria? Que não tem mais como voltar atrás. É o sentimento popular. Esse sentimento não é isso. O sentimento é de algo diferente, algo que divirja daquilo que está. Então, a minha situação é de candidatura ao governo do Estado. Eu vou me aprofundar depois no assunto amanhã. A Primavera fez 4, também tem direito. Pergunta longa. Não, a pergunta é assim, João, tudo bem? Vamos marcar. Sendo bem-vindo, deputado Júlio Garcia, presidente. A mordida vai ser grande. Certeza. Então, o discurso, até onde esse discurso, 1 ano e meio, ele vai permanecer, vai durar. Se a composição é com o povo, lá na frente vai se perceber de que a esquerda pode também ter uma certa vantagem em cima disso, porque o discurso vai mudar. O discurso vai mudar. Tudo vai mudar. 1 ano e meio, hoje não está brigando com o Jorginho, porque são amigos de verdade. Os partidos são, digamos, co-irmãos, mas tem algumas situações específicas de cada um que tem a sua própria neura dentro de si contra a coligação. Agora, a pergunta que eu gostaria de saber é que... Não, mas é narrativa. Imagina, não é. Agora é o seguinte, no Sul, o PSD foi muito forte, Clésio, muito forte em Criciúma. Forte. Aqui, coligado com o PL. PSD, PL. Não quero acreditar que isso, ano que vem, as coisas vão sentar, cada um toma o seu rumo e toma a sua decisão. Mas em Brasília, quando se fala, em Brasília aqui, o PSD tem ministro, tem 3 ministros,
O União Brasil tem ministro. Como é que vamos trabalhar essa questão a nível de Brasília de composição? Sem falar da esquerda ou de direita. Tudo bem, vamos lá. Primeira pergunta que eu faço. Tu tá do lado do touro ou do toureiro? Primeiro você... Eu estou do lado do espetáculo, eu quero eleição. Não, eu quero te responder da seguinte Quero forma. eleição. Da seguinte forma. Primeiro, em Santa Catarina, a eleição passada, nós tínhamos 5 candidatos. Expediu a mim, Jean Loureiro, Moisés, Jorginho, o Décio e mais o Tramontim. 6. Você veja que dos 6, 5 eram direita e 1 era esquerda. Consequentemente, foi um de esquerda e um de direita. O que nós estamos tendo nesse cenário? 2 de direita. Então, se tu fizer a conta de 2 mais 2, tu vai ver que não vai dar 4. Mas, no entanto, a probabilidade é de que nesta divisão de votos há 2 candidatos de direita em segundo turno. Aí, em tese, seríamos nós e o Jorginho, sem menosprezo ao candidato da esquerda, sem de qualquer maneira, tripudiá-lo. Então, esse é um cenário que eu creio que seja muito favorável para nós. Segundo, Brasília, eu vou te responder da seguinte maneira. O mentor da candidatura de Tarcísio, por exemplo, ao governo do Estado de São Paulo, é o presidente nacional do nosso partido PSD, que é o Gilberto Kassab. Segundo, a questão de ter ministro ou não, o PL tinha o vice-presidente do Lula em 2 mandatos. O Lula só governa o Brasil porque o PL deu mandato para ele, porque senão não existia PT no Brasil. Se o PL não tivesse colocado o vice de Lula, emprestado aquele Zé de Alencar, se não me falha a memória, um grande empresário, que deu para o Lula um pouco mais de credibilidade no setor produtivo. Se não fosse isso, nós não pagava a conta de hoje. Então, lá de trás, a conta é paga hoje. Então, isso já te responde. O presidente nacional do PL, que é um grande articulador, a gente sabe quem era e quem é. O que o PL tem de diferente do que tinha? Um nome, Jair Bolsonaro. Se Bolsonaro, que era PSL, em 2018, o 17 foi uma onda. No entanto, ele virou 22. O 17 morreu. E Bolsonaro, é o Bolsonaro que impulsiona isso pelo seu carisma, pela sua retidão. Então, nesse cenário, o PSD já tomou uma decisão. Tem candidato a presidente da República, que é o governador Ratinho do Paraná, que todos sabem que é o cara mais próximo hoje, junto com o Tarcísio, do presidente Bolsonaro. Então, está se construindo uma aliança nacional a partir do próprio Kassab. Tanto é que o Kassab já anunciou publicamente que o PSD não estará, hipótese alguma, junto com o presidente Lula. Então, já começa por aí. Então, essa discussão nacionalizada, que poderá estar no debate, eu diria que não será de bom caminho para quem está no governo. Porque se a gente for discutir a nacional, nós vamos primeiro fazer quem esteve lá. Eu nunca tive. Ontem você visitou a Júlia Zanata, levou até uma roupinha para a Olívia. Ela não está precisando, mas trocou de rosa, foi legal. A imprensa divulgou isso. E a Júlia tem dado destaque quase diariamente nas suas redes sociais e dando um recado, inclusive para pedecista, como Paulinho Borraus e tudo mais, chamando-o de defunto, por exemplo. Reborn, parece que agora é a última novidade aí. Parecida. Agora, o questionamento, não vou entrar em Florianópolis, ficar aqui. A Júlia seria uma ótima candidata ao Senado na vaga do PSD? Bom, primeiro a gente foi fazer uma visita para a Olívia. Claro. Segundo, a gente aproveitou a visita com a Olívia e eu tentei conversar com a Olívia para tentar extrair alguma coisa. Não foi muito possível. Aí falei com a mãe da Olívia. E aí, uma conversa muito amigável, respeito. A gente tem uma relação, eu tenho, o Clésio tem, o Júlio tem, todo mundo tem. Porque a Júlia, ela tem um perfil muito parecido com o meu. Ela é raiz, tem o seu jeito, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e a gente tem respeito a isso. O que nós fizemos? Deixamos as portas abertas para qualquer escolha que ela pretenda fazer. Ela sabe que aqui tem quem o acomode, o respeito, ou lhe trata com a devida importância que ela merece ser tratada. Então, uma escolha que ela fará, com respeito ao partido que ela faz parte, e até pelo alinhamento que ela tem com o presidente Bolsonaro, que a gente não quer jamais, e nós não fizemos nunca, ninguém de nós fomos tirar, até porque quem não tem nada para dar, como é que tira alguém de algum lugar? Só se a pessoa realmente não quer estar lá. Então, nós só temos para dar o quê? A expectativa de um grande projeto para o Estado.
Mas a conversa, eu te afirmo, foi excepcionalmente boa. Agora, o prefeito, o senhor que está se projetando para o governo do Estado vai precisar de muita gente para trabalhar do seu lado, fazendo candidato. E a cidade de Tubarão é uma cidade polo, uma cidade forte. E pelo que a gente está vendo, nós podemos não ter nenhum candidato aqui de Tubarão a estadual ou a federal, porque se fala muito do Beto, uma excelente liderança, forte, né? E a federal tem o Júlio Garcia, o partido vai trabalhar. Nesse caso, digo do PSD, nesse caso aqui Tubarão para o Senado, por que não o nome de Jário Cascais ou o nome do Denis Matiola, também são duas lideranças fortes, claro, cabe ao presidente, também ao presidente estadual e o presidente municipal, para não deixar essa vaga sozinho trabalhando. Porque a gente sabe que às vezes candidato fora e não tendo os nossos aqui para trabalhar, para ajudar a empurrar, um pouco se fica maquiado mesmo, você pode não levar aquela votação esperada que você está esperando. Primeiro, eu acho que as candidaturas todas vão ser construídas. Todo mundo pode ser candidato, a qualquer cargo que seja. Não há uma cadeira cativa para ninguém. E nem eu, nem o Clésio, ninguém tem cadeira cativa. O que tem uma convergência de um projeto majoritário, do que eu fico muito feliz por ser escolhido. Repito, não é minha, não sou eu que estou impondo, não sou eu que exijo de jeito nenhum. Eu estou bem como prefeito de Chapecó, graças a Deus, estou no começo do mandato, com 1,5 bilhão em obras em andamento. Graças a Deus, o nosso governo tem se destacado a nível de país pelos projetos, pelos programas, mas a questão das candidaturas elas vão ser definidas muito lá na frente. E é claro que Tubarão, nós temos aí, nesse projeto de perspectiva de aliança, nós temos o PP Colasso. E o deputado Júlio tem conduzido isso de tal forma, respeitando sempre os possíveis aliados. Porque quando você constrói uma aliança, você não pode matar o aliado, você tem que ajudar a construir o sucesso do projeto. E a questão dos nomes aqui citados por vocês são nomes respeitadíssimos, mas isso se constrói no meio do caminho. Tem alguma orientação, agora está fortalecendo o partido e principalmente fortalecendo a candidatura. Como é que fica, a gente sabe que tem o Júlio, tem os outros deputados e tal, como é que fica o relacionamento com o próprio Jorginho? Tem alguma orientação, trabalham mesmo, porque queira ou não, vai chegando mais perto da eleição, vão surgindo os nomes, o relacionamento sempre já fica diferente. Tenho amizade contigo agora, daqui a pouquinho, se eu sou candidato também, candidato automaticamente sabe que funciona assim. Como é que fica o relacionamento com os deputados, o PSD, com o próprio Jorginho Melo? Alguma orientação diferenciada, não? O deputado Júlio pode falar sobre isso, né? Ele que é o nosso líder. Está muito longe da eleição e a nossa postura é em favor de Santa Catarina. Quando chegar a eleição, passou as convenções, aí a gente entra na disputa eleitoral, mas em nenhum momento correndo o risco de atrapalhar de qualquer forma a Santa Catarina. É o que a gente tem feito até agora. O partido não indicou ninguém para participar do governo. Se tem alguém participando, foi por livre, espontânea vontade, sem o aval do partido, aliás, nós pedimos para que se licenciasse do partido, porque nós não queremos cargo. Nós queremos é que haja um bom governo e que os municípios sejam atendidos. Eu não vejo nenhum problema de relacionamento, nem durante a eleição. Agora tem que ter muito jogo de cintura, né, Júlio? Porque, queira ou não, o teu candidato, por exemplo, tem algumas coisas que é contra a própria administração, né, a forma de agir do Jorginho Melo, então tem algumas coisas que são contra. Tem muito jogo de cintura nessa questão. Não nos falta, velho. Deixa eu só ouvir aqui. Olha, só fazer uma perguntinha. Hoje, o seu adversário é o Jorginho Melo. Ponto. Eu acho que, primeiro, o meu adversário sou eu mesmo. Segundo ponto, porque você tem que mostrar suas qualidades. Eu acho que são dois adversários. Mas assim, eu queria saber duas coisas. Então. No começo da entrevista, você disse que gostaria de perguntas. Isso, difíceis. Eu vou fazer. Primeiro, o que diferencia você do Jorginho? Politicamente falando, claro. Certo. Segundo, você acha que o Jorginho não vai trazer os teus problemas lá do passado na campanha? Eu vou trazer. Eu não preciso dele para isso. Então fala para nós. Prisão, cadeia, Isso. essa é uma experiência que eu não gostaria que ninguém passasse. Agora, quando ela é injusta, eu quero te dizer que é um aprendizado. Aí isso eu posso falar com carteirinha, posso falar com cadeira. Por que eu defendo o presidente Bolsonaro? Por que eu defendo todos aqueles que estão presos injustamente? Porque eu passei por isso.
Então, eu acho que isso não é um demérito. Ao injustiçado, sempre o apoio. Ao criminoso, sempre o repúdio. Pior do que alguém passar por uma situação de injustiça e cumprir pena de 7 meses numa prisão, e mesmo preso, eu me elegi deputado federal fazendo 69 mil votos, e em Chapecó quase 20 mil, e em Pinhalzinho, onde tudo nasceu em 1997, começou em 97, né? E depois, em 99, o processo se iniciou, eu fiz 50% dos votos. Quer dizer, eu já fui absolvido quando estava preso, pela população. E por que eu estou de prefeito? Porque tudo foi me devolvido pelo próprio sistema que me tirou o meu direito. Então, se esse assunto vier a público, aliás, eu vou trazer porque isso me ajuda. Porque quando tiver que falar de injustiça que o Bolsonaro passa, primeiro eu quero falar da minha que eu passei. Então, qualquer que seja assunto dessa natureza me fortalece ainda mais. A gente tem que ter coragem de falar das coisas boas e das coisas ruins. As coisas ruins que ocorreram foi para mim, mas ela serve de exemplo de quanta injustiça existe nesse país. Quanto agricultor, por ter derrubado uma árvore, foi punido e algum até preso, por coisas das mais bizarras. Então, eu te diria, isso me favorece. Isso não me prejudica. Até porque eu não tenho nenhuma condenação, zero. Agora, eu fui denunciado mais de 200 vezes. Já respondi mais de 50 processos. O último, para vocês terem uma ideia, dos quais eu respondi agora, são 2. Um da pandemia. O Ministério Público Federal me acusou por ser responsável por 600 mortes. Eu também fui denunciado tanto quanto o presidente Bolsonaro. O Ministério Público Federal fez denúncia contra mim. Eu respondi na Justiça Federal, fui absolvido pela Justiça Federal e o próprio Ministério Público Federal não quis recorrer. Mas é isso, eu aguentei no peito. Eu também respondi agora, semana passada. O Ministério Público também ofereceu denúncia contra mim no TRF4 por ser xenofóbico. Por quê? Porque eu mandei investigar o Bolsa Família, que tem fraude. Lá em Chapecó identifiquei isso, onde nós tínhamos até mais de 1.000 imigrantes recebendo Bolsa Família. Então, eu digo, isso não é possível, o cidadão que vem de um país para a nossa cidade, ele não veio para pegar Bolsa Família, veio para trabalhar. Então, quando faz isso, tu tem que ter coragem. Coragem de encarar o sistema. Então, francamente, eu diria, se isso é o tema da campanha, aí é 2-0 para mim. Governador, o senhor tem uma aliança muito forte aqui para o PSD, que está composta a Câmara de Tubarão por 5 vereadores, mais 3 do PP e 1 da União Brasil. Quer dizer, tem a maioria hoje, o senhor na Câmara. O sul do estado, nós aqui, estamos sempre recebendo só as rebarcas. Que projetos audaciosos, que projetos bons o senhor tem no sul do estado, mais especificamente para a região da Mulher? Bom, primeiro passo, nós estamos numa pré-campanha. Você não consegue estabelecer um projeto feito por mim. Acho que você tem que estabelecer projetos de Estado. E quando você fala de Estado, fala de educação, saúde, inclusão social, moradores em situação de rua, da indústria, do comércio, da infraestrutura, da rodovia. Isso é um todo. Os projetos regionais, eu parto do seguinte princípio. O gestor público tem que discutir com a comunidade regional. E o último cara que fez isso foi Luiz Henrique da Silveira. Das SDRs tão criticadas que teve seus erros, mas teve mais acerto. Porque pela primeira vez o governo estava perto da população regional. Aqui as entidades se reuniam para discutir, mesmo que os cargos eram excessivos. Eu até digo que eu reativaria não a SDR, mas os conselhos regionais, para que se discutam os problemas locais e regionais. Não é governo que vem aqui dizer o que tem que fazer. É quem está aqui que tem que dizer o que é necessário ser feito. Então, eu faria isso. Só para complementar a pergunta que me fora feita anteriormente, o que nos difere do atual governador? Qual é a diferença de um? É o jeito de governar. O jeito e o modelo de governar Chapecó e o jeito e o modelo de governar Santa Catarina. Por exemplo, nós recomendamos todos os nossos líderes estarem próximos do governo. O governo recomenda que ninguém fique perto de nós. Então, são erros. Dia 5, por exemplo, nós vamos ter um grande evento. Dia 5, os prefeitos estão sendo chamados para uma reunião em Florianópolis, porque cada um que estiver presente vai ter um recurso para fazer uma obra. E nós estamos dizendo para todo mundo, não venham no nosso evento, vão para Florianópolis.
Você não pode perder um convênio. Quer dizer... Só fazer um adendo aí, estou citando muito sobre coligações, João, e eu vejo que a maior coligação é contigo mesmo, porque eu transito em praticamente quase todas as cidades de Santa Catarina e vejo teu nome muito forte, tu gosta de gente e eu acho que o momento é agora. Lá na frente as coisas vão se ajeitar, as melancias vão se ajeitar, mas uma coisa eu tenho certeza, pode botar no meu travesseiro, vai ser eleito com o apoio de todos nós. Muito obrigado. Pessoal, só uma aqui. Deu certo. Eu lhe pergunto, na pré-campanha, o seu plano de governo para o governo do Estado já está pronto? O senhor vai governar igualmente para todas as regiões? Não fazer como a maioria dos governadores, só governa para uma região, a região do seu interesse? Primeiro, a minha resposta é, quando eu fui secretário de Estado da Agricultura, ali eu já dei a demonstração como é que se cuida das pessoas. A começar por Tubarão. O Campo da Eira sempre foi ignorado. Como secretário, eu vim aqui atender o Campo da Eira. Aí você vai lá, Braço Norte, então o Sul. Como secretário, eu já dei a demonstração no meu limite o que eu posso fazer. E governo é de Estado, não é de partido e não é de região. Então, não tenha dúvida nenhuma. E a gestão nossa de Chapecó, a de Criciúma, são dois modelos que a gente quer juntar para dizer como é que nós podemos cuidar de Santa Catarina. Amigos, mais uma pergunta, a gente encerra e agradecer aqui a presença, né, de todos vocês que engrandeceram esse momento. Mais uma pergunta, então, com o ex-prefeito Nardo. Como é que o senhor enxerga as associações de municípios no desenvolvimento regional? Por exemplo, tem a MOC. Primeiro, eu acho que o governo do Estado, quando se fala da regionalização de governo, é dentro da associação do município. Você não adianta criar uma estrutura de Estado se você já tem uma estrutura de municípios. Então, eu parto do pressuposto que o Estado tem que ter um elemento de Estado na associação, porque ali você tem um colegiado que discute os problemas macro-regionais. Você tem que aproveitar o que é de graça. Isso não custa nada para o Estado. Então, aí, o caminho é esse. Essa é a conta. Use o que existe. Não crie o que não existe.